Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos. Faça um bom negócio para o seu negócio. Seguro empresarial da BB Seguros. Mais tranquilidade para a sua empresa a partir de R$ 28,33 por mês. Saiba mais em bbseguros.com.br. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e este é o Tá Seguro, podcast do Infomoney que traduz para você o complexo universo dos seguros. Em todo episódio a gente traz convidados com boas histórias relacionadas aos seguros, além de especialistas que ajudam a traduzir esse universo e explicar quais são as coberturas de acordo com cada caso. Roda a vinheta pra gente, Nando. Bom, gente, a Americana surpreendeu muita gente, né, em janeiro desse ano, quando anunciou inconsistências contábeis em torno de 20 bilhões de reais. Desde então, ela entrou numa batalha judicial, né, com vários credores e agora está em recuperação judicial. Trazendo um pouco essa história aqui para o mercado de seguros, né, que é o foco desse podcast, a gente trouxe aqui alguns convidados hoje para conversar com a gente e explicar como é que funciona o seguro de crédito. Então vamos lá, eu estou aqui na minha mesa, conosco está a Márcia Sicarelli, que é sócia da área de seguros e resseguros do escritório de advocacia Demarest. Oi Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Oi Jamile, bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Legal. Quem também está aqui com a gente é o Caio Liano, que é gerente de crédito da consultoria de riscos e corretora March Brasil. Oi Caio, é muito bom te receber aqui. Oi Jamile, bom dia, bom estar aqui com vocês. Márcia, bom dia também. Legal. E também a gente tem um participante virtual hoje, diretamente do Paraná, que está aqui no nosso telão. Vou pedir para o Nando colocar ele aqui para a gente. É o Fernando Morosini, que é coordenador financeiro da Santa Maria. Oi, Fernando, muito obrigada pela sua presença, ainda que virtual. Obrigado pelo convite, Jamile. Bom dia para todos. É um prazer participar e falar um pouquinho do que a gente gosta de fazer. Legal, inclusive eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você mesmo, Fernando. Eu vou te pedir para você contar um pouquinho do que a Santa Maria faz, né? E o que motivou vocês, como empresa, a contratar o seguro de crédito. Perfeito. Nós somos um grupo, ficamos no centro do Paraná, Coava, Paraná. Nós atuamos no ramo de papel, na fábrica de papel. Atuamos no segmento de energia, agronegócio, reflorestamento e imobiliário. E nossa demanda por seguro de crédito veio há 5 anos atrás, quando começamos a aumentar o nosso volume de exportações. Aqui no Brasil, nós temos mecânicas para realizar cobranças, para analisar as DFs dos nossos clientes, porém, no mercado externo, nossa forma jurídica não consegue acessar para realizar tais cobranças. Então, aí que surgiu a necessidade de fazer esse primeiro seguro de crédito para clientes da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, onde a seguradora nos traz a análise e concede um limite de crédito para trabalharmos. Entendi. E até hoje, de 5 anos para cá, vocês têm contratado desde sempre o seguro de crédito. Já tiveram algum problema? Tiveram que acionar alguma vez? Perfeitamente. Nesses 5 anos com o seguro de crédito internacional, este é o primeiro ano com que nós estamos fazendo um seguro nacional para os clientes domésticos. Aqui no Brasil, nossos clientes são conhecidos, são de longa data, nós temos 60 anos de história. Então, nós aplicamos
uma análise técnica, através dos demonstrativos contábeis das empresas, e sofisticamos essas análises olhando para 11 indicadores diferentes desses clientes. Então, nossa inadimplência é relativamente baixa aqui no Brasil. Então, por este motivo, até então não havíamos contratado o seguro de crédito doméstico. Neste ano, a gente optou por ficar mais seguros, né? Então, apesar da nossa inadimplência ser baixa, quando ela acontece, ela é de grande impacto. Ela impacta na nossa cadeia de fornecimento. Então, desde nossos fornecedores que nos entregam a celulose, nossa fabricação de papel, nossa venda para outras indústrias desse papel que vão transformar em um produto final até chegar ao consumidor final, é uma cadeia que ela pode ficar delicada se você não cuidar do fluxo de caixa, não estar atento com as movimentações financeiras do seu cliente, da sua própria empresa, do seu fornecedor. Então, nós não chegamos a ter perdas, e isso é bom porque pagamos o seguro para não usar, e se precisar usar, nós temos. E tivemos, assim, o primeiro alerta, né, no primeiro ano de exportação, há 5 anos atrás, quando um cliente foi vítima de um golpe cibernético. Então, ele sofreu dificuldades para cumprir com as suas obrigações, com os seus vencimentos, e ali abriu nossos olhos. Se acontece alguma coisa, a gente faz, né? Então, esse seguro do mercado externo veio para nos dar esse suporte, e o doméstico para complementar a segurança na análise que hoje nós já executamos. Entendi, legal. Eu vou trazer agora um pouco, então, a visão dos nossos especialistas, né? Vou começar pelo Caio. Caio, tem como você explicar para a gente, né, usando mesmo o caso da Santa Maria, né, que eles tinham primeiro para os clientes que atendiam no exterior e agora também contrataram para o mercado doméstico, né? Qual é a diferença do seguro de crédito considerando esses dois cenários, né? Como explica para a gente qual que é a diferença, para que serve cada um, né? Se é para todo mundo, né? Não só para uma empresa como a Santa Maria. O conceito é muito parecido. Cobrir a venda de uma transação comercial, uma venda a prazo de uma transação comercial, seja de mercadorias ou seja de serviço. Ou a gente está falando venda aqui dentro do Brasil ou exportação. A ideia, o cliente não pagou, a seguradora indeniza o segurado, aqui, o fornecedor que está vendendo. As empresas dividem um pouco entre doméstico e exportação porque são linhas de negócios e até a estrutura dentro diferente, como o Fernando falou. Poxa, primeiro que a Santa Maria começou 5 anos atrás com exportação, exportação, de repente, a Santa Maria não tem um conhecimento tão grande de quem são os clientes que ela está exportando. E não tinha como cobrar, né? Eventualmente, não tinha como cobrar. O Fernando comentou. Isso que se tiver como cobrar, vai ser moroso, vai ser caro, vai ser pouco efetivo. Então, poxa, colocar um seguro de crédito, seguradora aprovou um limite para aquele cliente que eu estou vendendo do outro lado do mundo, se tiver um problema, a seguradora indeniza e ela que vai buscar isso. Então, o seguro de crédito para exportação tem esse apelo muito forte ainda de, ajudar a cobrar, que não sei como vamos cobrar alguém que está do outro lado, ou não conheço muito bem quem está do outro lado do mundo. No crédito doméstico a gente tem menos isso, né? Empresas brasileiras aqui a gente consegue entender muito melhor quem são os clientes, né? Então consegue ter uma visibilidade, ter um contato com o mercado muito maior do que quando está exportando, mas o conceito acaba sendo o mesmo, cobrir ali uma venda a prazo. No ambiente econômico um pouco desafiador, que é o que a gente está passando aqui agora, com juros altos, inflação um pouco descontrolada, inflação descontrolada no Brasil e no mundo, né? A gente está vendo que o ambiente está um pouco mais arriscado. E ter uma apólice de seguro de crédito, como o Fernando falou, eles tinham exportação já há alguns anos, resolveram colocar o doméstico também. Acho que muito por esse... Fernando, não sei se eu estiver errado, mas um pouco dessa percepção de risco. Poxa, a gente está vivendo um cenário mais desafiador, a economia está um pouco em retração,
que vai acontecer, né? Poxa, vamos ter um seguro de crédito, a gente consegue expandir e manter o nosso negócio com uma segurança, tá? De repente, algum caso, como a gente puxou aqui o gancho, lojas americanas, ninguém estava esperando muito que fosse acontecer, era uma empresa, indicadores financeiros excelentes, saudáveis, e acabou acontecendo um sinistro que impactou no mercado financeiro, no mercado de crédito. Mas a ideia é essa, proteger um pouco do que é inesperado, né? Do que a gente não tem uma noção tão grande. Né? Eu vou até aproveitar esse gancho que você comentou, né, de um cenário mais arriscado, e vou perguntar para a Márcia, né, a Márcia que, pelo que a gente estava comentando um pouco atrás, né, um pouco atrás das câmeras, lá nos bastidores, é que acaba chegando para ela os casos que tiveram algum problema, né. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Márcia, como que você tem visto os casos que chegam até você nesse cenário, né, mais incerto, assim, que a gente está tanto, como o Caio falou, de juros mais altos, inflação mais alta, tem acontecido mais sinistros, vamos colocar assim, né? Vou até te pedir para ajudar a traduzir esse termo aqui para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente também. É verdade, né? O seguro tem muito segurez e sinistro é um nome sinistro mesmo, assim, né? É um nome que chama a atenção. E sinistro no nosso jargão securitário, né? Meu, do Caio, tenho certeza que do Fernando também, que está contratando isso, é justamente o evento que dá ensejo, então, que ativa a cobertura securitária. Então, todo o evento passível de ser coberto, desde um acidente de carro, né, um roubo, um furto. Um fornecedor que não paga, né? E uma inadimplência, né, no caso do seguro de crédito, é o que a gente chama de sinistro ou expectativa de sinistro, né? E o seguro de crédito, como o Caio já bem colocou, ele é um seguro de contas a receber. Acho que se a gente pudesse falar da maneira mais simples, né, Caio? É um seguro de contas a receber. E é um seguro muito importante, acho que o Fernando trouxe isso também, por conta dessa necessidade de uma atuação muito competitiva das empresas. Então, as empresas, para atuarem no mercado, se elas não fizerem uma venda a crédito, muitas vezes elas não têm condição de competir com as demais empresas. Então, o seguro de crédito, ele entra como um elemento que garante essa competitividade, como um elemento que dá, inclusive, como é que eu vou dizer, um extra para a empresa, porque como há toda uma due diligence da seguradora, né? Due diligence. Vamos lá, due diligence. Não sei nem falar direito, due diligence. Essa due diligence é uma análise que a seguradora faz muito criteriosa de vários indicadores financeiros. Então, ela vai analisar para o próprio balanço financeiro da empresa segurada, né? Acho que é legal a gente trazer isso, né? Quem são as partes no seguro de crédito? Então, a gente tem o segurado, que é justamente o credor, né? Que é quem está fazendo as vendas. Ele é o segurado, ele é a pessoa protegida. A gente tem a seguradora, que é quem vai dar essa cobertura, essa garantia financeira em caso de inadimplência. E a gente tem o terceiro, que são os devedores, né? Que são os clientes do segurado, que estão, portanto, que tem que fazer esse pagamento num determinado período de tempo. Então, o seguro de crédito, de uma maneira muito simplista, muito genérica, o gatilho dele, o sinistro, é a inadimplência. E há sempre uma obrigação por parte do segurado de avisar imediatamente a seguradora no momento em que há uma fatura vencida e não paga. Isso pode, inclusive, gerar uma discussão de cobertura. E, via de regra, também, acho que isso é importante falar, né, Caio, que as apólices, que via de regra são por 1 ano, elas vão cobrir todo esse contas a receber dentro desse período, de acordo com o limite de crédito que é aprovado a partir dessa análise financeira da seguradora, que se debruça não só sobre a empresa, mas também sobre os clientes dessa empresa. E por isso que no crédito, né, no seguro de crédito à exportação, isso é tão relevante, porque pode ser que seja muito mais difícil para uma empresa brasileira fazer essa análise. Entender, né? Quem está lá do outro lado do mundo. Exato, né? E aqui no Brasil isso também pode ser um diferencial. Por exemplo, se você quer ampliar, né, o teu mercado, se você quer ampliar os teus clientes, então você ter uma análise por parte da seguradora, isso é um grande diferencial.
Então, o primeiro gatilho, né, no seguro de crédito é justamente esse atraso, né, uma fatura vencida e não paga. E ela precisa ser avisada para a seguradora. E, via de regra, a seguradora tem um período onde ela vai tentar recuperar esse crédito, né? E esse período geralmente costuma estar no contrato ali na apólice. Isso, vai estar no que a gente chama dos termos e condições da apólice, nas condições gerais e especiais da apólice. Então, depende desse período onde ela vai tentar recuperar o crédito. Qual que é um outro caso de sinistro muito claro que você abriu o programa, Jamile? É a recuperação judicial, né? Daí não tenho como recuperar aquele crédito. Então, esse trabalho que normalmente acontece, né? Da seguradora, junto com o segurado, fazer a recuperação do crédito, quando eu tenho uma recuperação judicial, eu já tenho um sinistro caracterizado. Tem um sinistro desenhado nisso. E até a indenização da seguradora para com o segurado acaba sendo mais ágil, mais rápida. Quando tem a recuperação judicial. Quando tem a recuperação já. judicial. Porque com a recuperação judicial a dívida tá congelada e já se caracterizou o sinistro. E falando grosso modo, Márcia pode corrigir se estiver falando alguma besteira aqui. Já se caracterizou o sinistro, então não existe mais um período de cobrança, que, como a Márcia estava falando, quando é uma dívida em atraso. Já aconteceu, a empresa já entrou com o pedido de recuperação judicial, vai ter aquela recuperação, vai renegociar a dívida dali para frente. Então a seguradora, pelas condições gerais da apólice ali, já está definido que ela indeniza o segurado e ela subroga na dívida, né? Subroga, ela assume a dívida e vai entrar lá no plano de recuperação judicial e votar no plano, enfim, e entrar ali em toda a classe de recuperação ao longo dos anos. Complexo. E daí você imagina, né, Jamile, a recuperação judicial da Americanas, né, o que não causou no mercado de seguro de crédito. Eu acho que a gente pode falar, né, Sim, Caio, por favor. que é o maior sinistro. É o maior sinistro, do mercado brasileiro, acho que disparado, assim, de qualquer outro caso que já se teve. É um caso muito emblemático. A gente calcula aqui um pouco quando a gente fala de cada linha de seguro específico, a gente calcula qual foi a sinistralidade. A sinistralidade é o quanto teve de prêmio pago pelo quanto a seguradora pagou de indenização. A gente estima que essa sinistralidade vai explodir. Algumas vezes mais indenização pagas do que prêmio recebido em 2022, 2023, por conta desse caso das Americanas. Então, isso está sendo um case aqui muito interessante e emblemático pro seguro. E, por outro lado, a gente acha que isso vai abrir um pouco o leque aqui e os olhos das empresas que não olharam, não conheciam, não pensavam no seguro de crédito ou não julgavam necessário, vão ter um pouco um alerta ali de, opa, peraí, acho que pode ser legal entender o seguro de crédito, pode ser legal eu proteger contra, ter um seguro de um recebível de algum cliente meu que eu não imaginava que teria problema, mas de repente pode ter. Pode ter, né? E o seguro tá aí para isso. Eu vou aproveitar esse gancho também que você falou, eu vou te perguntar duas coisas, Caio. Fernando e Márcia também fiquem à vontade se quiserem comentar. Primeiro eu vou pedir para você explicar o que é o prêmio, que você falou muito brevemente, né? Mas a gente sempre tenta aqui traduzir esse segurez, né? Da mesma forma que eu perguntei o sinistro para Márcia, eu vou pedir para você explicar o que é o prêmio. E aí, depois eu vou pedir para você emendar também, explicar para a gente qual que é a expectativa do mercado dessas novas contratações, né? Das empresas que se interessaram em contratar novos seguros de crédito, né? Vai impactar de alguma forma no preço, né? Nesse prêmio que elas eventualmente vão pagar para ter o seguro? Não, legal. Vou contextualizar aqui, né, do prêmio, acho que para a gente tirar o segurez da conversa dentro. O prêmio, Jamile, é o quanto quem está contratando o seguro de crédito, o fornecedor que está contratando o seguro de crédito, é o quanto ele paga para ter aquela proteção. Ele paga aquele montante e, a partir dali, as vendas deles, que eles fizerem por contas a receber dele ali de uma maneira pulverizada, como se estruturam uma apólice, é o quanto ele paga para ter aquela proteção. Então,
o quanto, quando eu comentei ali que a sinistralidade vai explodir né? aqui literalmente, é o quanto, se a gente fizer uma conta de quanto as seguradoras receberam por emitir a pólice de seguro, para cobrir o risco dos diversos segurados que elas têm, a gente chega num número X, número cheio aqui. Acho que no ano passado, no mercado brasileiro, foi algo como 800 milhões de reais. Né? Isso de todas as apólices. Todas as né? apólices todas as seguradoras de crédito no Brasil, seja doméstico ou exportação. Então, um número. E só com lojas americanas, a gente está estimando aqui que seja algo entre 2, 3 bilhões de sinistro, de indenização paga. Então, o mercado que recebeu 800 milhões, já pagou, vai pagar ali... Enfim, mais do que recebeu, né? Muito mais, 3, 4 vezes mais do que recebeu só com um caso. Né? E ainda existem outros casos que a gente está em março aqui, é normal que outros casos aconteçam. Eu posso complementar? Por favor. Eu acho que essa coisa do prêmio, ela gera tanta confusão de termo, né? Tanta gente erra, mas prêmio vem de praemium, aquilo que é pago primeiro, porque vem dentro de uma técnica securitária que é justamente do mutualismo. Então, o seguro, ele existe porque várias pessoas pagam, né? Todo mundo paga um pouquinho. Todo mundo paga um pouquinho, aquilo forma o fundo mútuo, e é desse valor que é feito o pagamento das indenizações, e esse cálculo desse preço do seguro, desse prêmio, é com base, né, na lei dos grandes números, em regras atuariais, exatamente isso que o Caio falou. Quer dizer, a partir de uma estimativa de sinistralidade, eu consigo fazer uma estimativa desse fundo que vai gerar. Então, o prêmio, ele é a obrigação primeira do segurado, ele é pago primeiro, porque sem isso eu não tenho como viabilizar a existência do seguro. Mas até hoje, né, como a gente associa prêmio a, sei lá, loteria, a ganhar alguma coisa e não a pagar alguma coisa, né, ele ainda é um termo que gera às vezes muita confusão. Entendi. Então, assim, considerando esses números que vocês trouxeram, né, de que no ano passado todo mundo que comprou um seguro de crédito aqui no Brasil pagou esse montante total, né, deu cerca de 800 milhões de reais. E o que está sendo pago por conta desse caso da Americanas já está ultrapassando esse valor total, está chegando 2 ou 3, mais ou menos por aí, né, 2 a 3 bilhões. Ou seja, né, quem vai contratar, por mais que esteja interessado em contratar o seguro crédito, ele pode pagar um pouquinho mais caro por conta desse sinistro que acabou acontecendo esse ano. E isso deve se manter para os próximos anos? Como que vocês veem isso? Porque eu imagino que o prêmio, né, o custo do seguro, ele também não depende só da sinistralidade, depende muito também de que outros fatores. Ou seja, quanto que custa contratar um seguro de crédito? Ele depende um pouco cada setor que cada empresa, cada segurado está atuando. As seguradoras entendem o setor de uma maneira, e setores que elas entendem um pouco mais arriscados, setores menos arriscados, de acordo com como está a economia do Brasil, a macroeconomia, enfim, taxa de juros, inflação, tudo é um componente que eles colocam na conta para fazer um cálculo de qual prêmio que eles deveriam cobrar naquela pólice. E é claro, a seguradora... seguro de crédito é um seguro muito cíclico. A gente olhar para trás, nos últimos 50 anos, a nível global, as seguradoras entendem que é um business, é um negócio cíclico, que em períodos que a economia global está bem, ela vai ganhar mais prêmio do que devolver como seguro, mas ela sabe que quando tem crises globais, crises locais, ela vai devolver um pouco daquele prêmio. Então, isso influencia muito um pouco como a seguradora precifica ali, por onde andam as taxas de seguro. Eventos grandes, como o da Americanas, ele tem algum impacto, mas a gente também está num momento de crise um pouco global, uma expectativa de recessão global, inflação, e isso tudo entra ali na conta, junto com o apetite setorial específico da seguradora. Acho que no momento que eu gosto de brincar que quando eu trabalho com seguro de crédito aqui, estou sempre um pouco na contramão do mercado,
quando todas as seguradoras estão muito abertas e muito fáceis para fazer uma pólice nova, um seguro, é um momento que a economia está boa e que os clientes não estão tão preocupados com isso. Mas quando inverte, quando a economia está ruim, os clientes ficam mais preocupados, vêm buscar um pouco mais, só que as seguradoras também estão mais receosas de problemas que venham acontecer. Então, existe esse balanço um pouco, e acho que é normal, né, de mercado. Que é normal de mercado. Então, mas respondendo mais objetivo sua pergunta, acho que vai ter um impacto pequeno, mas muito pelo ambiente global que a gente está vivendo. Mas a gente também imagina e já tenho sentido isso nesses últimos meses, uma procura um pouco maior, mais efetiva, e as empresas olhando com mais carinho para o seguro de crédito, querendo entender melhor, querendo se aprofundar um pouco melhor. Gente que alguns anos atrás não queria muito saber de seguro de crédito, hoje já está muito mais aberto a querer entender para, enfim, evitar algum prejuízo maior. Evitar algum prejuízo maior, que foi o que aconteceu aqui com as Americanas, por exemplo. Algo que ninguém esperava muito que fosse acontecer. Entendi. Isso é até o que eu queria perguntar também para o Fernando. Fernando, você acha que, assim, como que era antes de vocês contratarem um seguro de crédito, né? Vocês chegaram a ter algum prejuízo que hoje, considerando, fala, poxa, hoje de fato com o seguro de crédito eu não tenho mais aquele prejuízo que eu já tive lá atrás ou que eu poderia ter lá atrás? Como que você avalia isso, né? Tem como me falar como que era antes de contratar o seguro de crédito? Claro, aí temos duas vertentes para se analisar. Uma é o risco, a possibilidade de perda, e a outra é a alavancagem de relacionamento comercial, onde abrem possibilidades de você acessar outros mercados. Em relação a risco, nós já tivemos, sim, nosso histórico, grandes perdas, perdas essas que afetam diretamente fluxo de caixa, como eu falei no início, aquela cadeia desde do fornecimento da matéria-prima até chegar ao consumidor final, existem várias promessas de pagamentos nesse caminho. Então, quando eu faço uma venda a prazo, eu tenho a expectativa de que vou receber um recurso para arcar com os meus compromissos com folha de pagamento, com os meus fornecedores, né? Tratando da perenidade do negócio, da longevidade do negócio, eu preciso ter essa cadeia fechada, da entrada de recursos e a saída de recursos. Então, já aconteceu, sim, no passado, mudamos as nossas mecânicas de análise de crédito, apesar de ser uma inadimplência baixa, quando ela acontece, ela é de alto impacto, e aí é que vem o seguro para trazer esse conforto de que eu vou conseguir cumprir a promessa que eu fiz para o meu fornecedor, para os bancos. E até entrando no caminho da análise de bancos, o banco simplesmente trabalha com a captação de recurso e empréstimo de recurso. Ele trabalha com foco no spread. E o banco tem diversos meios sofisticados de proteger seus ativos. Ele consegue swapar seus ativos. E uma indústria não. Uma indústria, uma empresa comercial, ela depende de vender a prazo para ser competitiva ao mercado. O mercado precisa pagar a prazo, eu vou receber a prazo e vou pagar a prazo. Então, eu não tenho os mesmos instrumentos de proteção que um banco, que é quem trabalha com financiamento, tem. Então, a única forma de eu proteger é meu relacionamento com o cliente, aonde vira um fator aonde eu não tenho influência, e trazer o seguro de crédito para me trazer essa garantia de que eu vou suprir meu fluxo de caixa para arcar com as minhas responsabilidades. Entendi. É isso, né? Márcio, eu queria perguntar para você agora, quais que são os principais cuidados, né, que as empresas como a Santa Maria do Fernando tem que ter? O que elas têm que ficar de olho quando elas vão contratar um seguro de crédito, né? Até
do que a gente estava falando sobre a questão das cláusulas, do que está no contrato, o que não está, o que elas precisam ficar de olho. Aí eu vou pedir para o Caio também explicar para a gente, né, que é o seu papel como consultor, né, como que vocês fazem essa amarração para ficar bem, para funcionar para todo mundo esse seguro. Eu acho que o Fernando ilustra bem essa questão do papel do fornecedor e das dificuldades do fornecedor. Então, acho que a primeira coisa é da empresa que tem interesse em contratar o seguro de crédito conhecer muito bem o seu mercado, né? Então, conhecer quem são os seus clientes, quais são os seus prazos, quais são os seus riscos, pensar em quais são os mecanismos de transferência de risco que ela quer utilizar. Então, no momento que você contrata um seguro de crédito, você deixa de precisar, por exemplo, de um fundo de emergência, né? Porque justamente por conta desse impacto em fluxo de caixa. E fluxo de caixa pode ter um impacto na cadeia, como colocou o Fernando, ele pode trazer, por exemplo, uma discussão de lucro cessante. Então, a contratação de qualquer seguro empresarial, mas eu acho que o crédito ele é muito emblemático, ele exige esse grau de maturidade, de conhecimento do seu mercado, dos seus clientes, do seu fluxo de valores, até para você conseguir ter noção do qual é o limite de crédito que você vai precisar, quais são os prazos que você vai trabalhar em termos dessa venda a prazo, né? Então, com quais prazos você vai negociar, porque como a gente estava discutindo aqui no bastidor, as apólices elas são customizadas, né? Elas são tailor-made, que a gente usa aqui no jargão. Essa palavrinha bonita. Né? No jargão nem é só securitário, né? Justamente porque há esse período de análise, de negociação. Então, quanto mais know-how o próprio segurado tiver, né, do seu fluxo, dos seus clientes, melhor ele vai ter condições de negociar com a seguradora, sem prejuízo das análises financeiras que ela mesma vai fazer, porque não é só uma questão de negociação, mas é uma questão de análise financeira tanto da empresa como dessa carteira de clientes que esse fornecedor tem. E das questões de mercado, né? Eu fico me perguntando, por exemplo, na pergunta anterior, se a gente vai ter uma taxação maior para varejista, que é o caso das Americanas, né? Porque a minha percepção é que ninguém esperava esse sinistro. Exato. Logo no começo do ano ainda, né? Assim começou o ano, esperava esse Ninguém esperava. sinistro, assim, das apólices que eu vi, estavam todas operando com volume máximo, limite de crédito full, que a gente chama, né? 100% ali, porque você pode negociar o percentual de cobertura, você pode não ter, por exemplo, o pagamento integral dessas faturas, dessa inadimplência. Como se fosse uma franquia, assim, né? Aí que entra a customização, né, que a gente falou. A gente pode negociar de uma maneira que o cliente, o segurado, o fornecedor, assuma uma primeira perda. Poxa, até valores e até tanto, não vou receber. Recebo só a partir dali. Pode fazer uma apólice com um viés um pouco mais de excesso, de até onde eu aguento, exato. Até onde eu aguento. Até que eu aguento. Por exemplo, se eu tiver um prejuízo de 100, a seguradora cobre 50, né? Já vai me ajudar, o prejuízo vai ser um pouco menor. Ou só né? cobre a partir de 100. Ou só cobre a partir de 100. Eu aguento. Até 100 eu aguento. Você barateia o teu seguro. E aí a gente volta para aquela questão do prêmio, né? Isso acaba também ajudando, influenciando. Né? Se o segurado está disposto a assumir mais risco, e o primeiro risco deveria ficar mais barato para ele. Fica mais barato para ele uma construção de uma apólice. Então, isso aí que vem toda a customização. E até pegando o gancho na pergunta que você tinha feito pra gente, a gente precisa garantir que, durante a construção de uma apólice, a gente precisa garantir que essa apólice seja aderente ao negócio do nosso segurado. Precisa garantir que o prazo que ele acordou na apólice, que ele pode vender para os clientes deles, faça um sentido com o que ele pratica. Se ele ele costuma vender em 180 dias, só que a gente colocou na apólice que ele não pode vender mais do que 90 dias, dá um prazo maior do que 90, não vai funcionar. Então a gente precisa sentar e desenhar. Prazos, uma franquia, assumir uma participação maior ou menor, isso pode fazer a diferença ali para o preço que a gente, que vai ser cobrado no segurado, o preço do prêmio, né, que vai ser cobrado no segurado, chegar a alguma coisa que faça mais sentido.
outro ponto também que a gente pode ser muito explorado ainda no Brasil, acaba sendo pouco explorado, mas fora do Brasil, muito. As apólices de seguro de crédito. A Santa Maria, por exemplo, tem uma apólice de seguro de crédito e os recebíveis delas, para os clientes delas, estão segurados. Uma forma muito comum de financiamento das empresas é pegar esse recebível, descontar com o banco. Falar, banco, tenho esse recebível aqui da minha carteira de clientes, vai ser pago em 90 dias, por exemplo. O banco olha, entende aquela carteira, paga um valor à vista para um segurado, para Santa Maria, por exemplo, com um desconto, um deságio, obviamente, pelo prazo, mas o banco fica com aquela carteira e passa a receber. O que existe muito no seguro de crédito e é muito desenvolvido até fora do Brasil, o banco entende que aquela apólice de seguro de crédito tem um valor, ele não está exposto ao risco apenas do cliente. Se o cliente não pagar, a seguradora vai indenizar. Então, o banco avalia aquela situação e dá uma taxa de desconto melhor, porque, tem uma segurança maior. Então, são pontos que a gente entende com o nosso segurado na hora de construir uma apólice, se isso faz sentido, se não faz sentido, se a gente deveria seguir um caminho, essa linha de negociação com a seguradora ou não, porque isso pode trazer diversos benefícios e ferramentas para o nosso segurado quando a gente está construindo uma apólice para ser aderente ao negócio deles. E se eu puder complementar, acho que isso que o Caio trouxe é super importante, que são os prazos de vencimento, as condições de venda, as possibilidades de prorrogação de crédito. Tudo isso tem que estar muito alinhado entre a prática que o segurado opera, né, e o que ele vai negociar na apólice, que pode ser uma discussão de exclusão, né, e também a questão dos vencimentos. Então, se ele tem um vencimento, se ele opera, por exemplo, com 180 dias de pagamento, esse é o prazo que tem que constar da apólice, né? Se ele opera com 90 dias prorrogáveis por mais 90, ou se ele opera com 60, né? Ou se ele opera com 275, enfim, a gente tem todo tipo de condição de venda. Mas essa condição de venda, os prazos de vencimento, os prazos de prorrogação, eles têm que estar muito claros e muito delimitados. E daí você tem que ter controle. Então, também exige do segurado um controle operacional para que ele não tenha uma perda, né? Por exemplo, ele faz uma venda diferente, né, de um fornecedor não cadastrado ou que não preencha determinados requisitos, ou ele descumpre, faz uma condição diferente daquela que ele acordou com a seguradora. Vende para um prazo mais longo do que está na Vende para um apólice. prazo mais longo. Isso tudo né? É passível de perder a cobertura. Exato. Então, né? Deixa de informar uma inadimplência. Então, exige uma maturidade mesmo, né? Parabenizo aí o Fernando, porque exige uma maturidade contábil, financeira, gerencial, para que você tenha esse controle e com isso que o seguro seja um mecanismo efetivo e muito poderoso, né? Eu acho que o caso das Americanas mostra isso, porque a gente tem lá uma miríade, um monte de fornecedores das Americanas, imagina. E de todos os tamanhos, né? De todos os tamanhos, e eu não sei precisar, mas é uma parcela pequena, na minha visão, que tem seguro de crédito, sim, né? E os demais vão estar expostos aí ao plano de recuperação judicial, né? Que, assim, todos nós torcemos pela permanência, né, das Americanas no mercado, mas está acontecendo um monte de discussões, né? Como é que você mantém a empresa funcionando, os fornecedores entregando com uma recuperação judicial em curso, né? Então, isso pode trazer para o mercado uma consciência da importância desse tipo de ferramenta para fins de operação, para fins de segurança da operação, mesmo de grandes fornecedores. Essa era uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, vou aproveitar esse momento. Que assim, hoje, quem que contrata, né? E quem que pode contratar? Quem que está apto a contratar? De que empresa, de que segmento, de que porte? Considerando até isso que você trouxe para a gente, essa questão de maturidade, de saber como é que está a empresa, né? De analisar o seu mercado, de saber a relação com os seus fornecedores, enfim, todo esse cenário que você nos trouxe, né? Quem contrata hoje, quem pode contratar, quem deve? Tem como a gente desenhar um perfil, assim? Eu acho que é bem... Tentar desenhar um perfil aqui. Acho que é bem amplo quem pode contratar. Acho que, só para deixar
claro, assim, até para explicar para todo mundo. Quem contrata, né, é quem está vendendo, é o fornecedor. Então, eu estou vendendo para... Eu sou um fornecedor da Americanas. Quem está vendendo para Americanas. Não é Americanas que contrata, é quem está vendendo para Americanas, essa modalidade de seguro de crédito. Então, a grosso modo, qualquer empresa que vende um produto ou fornece um serviço e fatura a prazo aquele serviço, ela pode contratar um seguro de crédito. Independentemente do setor e do tamanho do pote. Independentemente do setor, do tamanho, é claro que talvez empresas muito pequenas, a gente seja um pouco mais difícil ali de faturamentos muito pequenos, seja mais difícil de encaixar com as seguradoras. As seguradoras têm uma operação não tão grande, que em termos de pessoal, então, algumas são mais restritas para, enfim, números um pouco maiores, clientes um pouco maiores, mas eu diria que faturamentos de acima de 10 milhões, uma empresa que fatura pelo menos uns 10 milhões por ano, ela já consegue fazer um seguro de crédito, já tem seguradoras que olham para isso, até faturamentos de dezenas de bilhão. Tem empresas desse tamanho, desse porte, que contratam um seguro de crédito. Setor também não tem uma restrição definida, vai muito de quem são, como é que é a carteira. A seguradora faz uma análise, entende, é uma construção de um pouco longo prazo aqui para montar o seguro, e a seguradora vai entender quem são seus clientes do contas a receber, né? Como é que são esses casos, qual o setor. Tem setores que têm um apetite maior, tem setores que estão com um apetite um pouco mais restrito. Fato falar que varejo agora hoje é um setor... já está um pouco mais... a seguradora está longe de dizer que ela não faz, mas a seguradora está um pouco gato analisando escaldado mais agora. de perto, Está né? um pouco mais de perto, tentando um pouco restringir um pouco pela exposição que já tem. É um setor, varejo é um setor que tem uma exposição grande em seguro de crédito. Já tinha, antes de acontecer a Americanas, já tinha uma exposição, com uma cobertura muito grande. Os varejistas, eles são largamente cobertos nas apólices de diversos fornecedores. Então, já é um setor que usa muito. Então, estão com um pouco mais de um olhar um pouco mais criterioso das seguradoras. Mas não tem um setor que eu diria... Não, esse setor aqui é no-go. Vai muito de caso a caso, de operação para operação, de portfólio de clientes para portfólio de clientes. Entendi. Vou caminhar aqui para o fim, então, gente. Queria agradecer, né, a presença de vocês e queria pedir uma última mensagem, né? Vou começar pelo Fernando. Fernando, você que tem essa experiência como cliente, né, de um seguro de crédito há alguns anos já, o que você diria para as empresas, assim, como a Santa Maria, né, que fornecem não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, né? Você daria algum conselho, diria alguma mensagem final em relação à contratação de um seguro de crédito? Claro. Uma pessoa física depende de sua saúde, né, para se manter ativa, trabalhando, e uma pessoa jurídica depende do caixa, da sua saúde financeira, para se manter viva, gerando empregos, gerando produtos, gerando inovação. E para ter essa tranquilidade de que a vida financeira de uma empresa esteja ativa, a inadimplência pode fazer parte da vida dela, ou pode não fazer parte, tendo um seguro de crédito. Então, a inadimplência pode trazer interrupções significativas nas operações comerciais. A partir do momento que você entra em dúvida financeira, você vai parar de fornecer para aquele cliente. A partir do momento que você tem o seguro, a sua vida financeira vai seguir adiante. Legal, muito obrigada. Caio, por favor, você tem alguma mensagem final, alguma dica ou algum ponto de atenção que você queira falar sobre esse tipo de seguro de crédito? Eu acho que a gente está num momento que pro seguro de crédito é bem emblemático. Esse caso das lojas americanas, acho que é um caso... A gente sabe, eu converso muito com o mercado, com as seguradoras, a gente sabe que a gente vai usar esse caso como exemplo durante mais de 10 anos, como um exemplo de speech de venda comercial para olha, lembra o caso dos americanos, então acho que pode
pode acontecer de novo alguma coisa parecida. E o seguro de crédito é uma resposta para isso. Então, a gente está muito animado com essa perspectiva aqui de desenvolver o mercado de uma maneira que ele ainda não foi desenvolvido no potencial que tem aqui no Brasil, até mesmo comparando com outros países da América Latina. A penetração do seguro dentro do PIB é muitas vezes maior do que aqui no Brasil. Então, acho que a mensagem um pouco é essa. Legal. E você, Márcia, tem alguma última mensagem, alguma última dica para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente sobre o seguro de crédito? Olha, eu acho que Fernando e o Caio já trouxeram. Eu acho que o seguro ele é uma conscientização de que os riscos podem acontecer, de que é importante que a gente esteja preparado. Então, é importante sempre ter uma matriz de risco. E essa matriz de risco, né, o gerenciamento de risco que a gente chama, ela deve acontecer em todos os segmentos. Então, como o Fernando bem colocou, a vida financeira da empresa, né, é a sua saúde, é o seu coração, isso é fundamental, e tem diversos outros, né? Quando a gente fala de responsabilidades, quando a gente fala de risco cibernético, quando a gente fala, né, do prédio, né, do property que a gente chama. Então, a capacidade para mim de contratação de seguro e de verificar o seguro como uma ferramenta, dentre várias outras ferramentas de gestão e transferência de risco, mostra essa maturidade empresarial. Eu sou uma grande fã do seguro, não é à toa que eu só trabalho com isso, né? Essa é a minha área de especialização no direito, porque eu acho que é uma indústria que faz a diferença, né? E que permite a continuidade das empresas e das próprias pessoas, né? Se a gente pensar na pandemia, como houve também uma conscientização para o seguro de vida, por exemplo, né? Diante da catástrofe que foi. Então, eu acredito muito nessa capacidade de prevenção do mercado, e acho que o seguro de crédito, como vários outros produtos, são uma ferramenta essencial de proteção. Tá ok, então muito obrigada, agradeço a todos vocês pela presença, pelo tempo e por compartilhar aqui boas histórias e boas análises com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, foi Obrigado. um grande prazer. Prazer participar. Bom, gente, deu para perceber a importância do seguro de crédito em uma relação comercial entre empresas e fornecedores. O programa de hoje teve a produção de Gilmara Santos e Laura Hernandes, direção e edição de Fernando Lima e Mariana Shimojo, coordenação de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Se você está nos assistindo pelo YouTube e gostou desse episódio, já compartilha com seus amigos. Aproveita também para já se inscrever no nosso canal e não perder nenhum episódio. Aproveita também para já deixar nos comentários se você conhecia esse seguro de crédito e se você sabia como ele funciona. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então aproveita e segue a gente lá também. Até a próxima!